Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente. O nosso programa de hoje, ele retrata de um fato muito interessante, de um personagem bem bacana. Vocês vão acompanhar conosco, mas preste atenção nessa paisagem. Olha onde estamos gravando hoje o nosso programa. Que paisagem linda, iniciando esse ano de 2024. É assim, com o pé direito, com tudo que tem direito, com tudo de melhor. E olha, nosso personagem hoje, não sou eu quem vou destacar esse personagem não. Acompanhe comigo e traga para mim nosso personagem de hoje. Eu estava na turma, naquela equipe toda de Israel. A gente saiu do Egito e foi andando pelo deserto rumo à Terra Prometida. Certa vez, Moisés chegou e mandou eu e mais alguns para espiar como seria ou como é a terra tão esperada, a terra que mana leite e mel. Os 12 seguiram, eu estava lá no meio. Chegando lá eu vi, a terra era bonita, tinha tudo que a gente precisaria para manter nossos animais, nossa família. Israel cresceria como nunca antes. Quando a gente voltou, a maioria dos espias começaram a falar que a terra era boa, mas tinha gigantes, ia ser difícil de conquistar. Mas eu e o meu amigo estavam ali firmes. A gente acreditava que aquela terra foi dada por Deus. Então falamos que era a nossa terra, que a gente não podia desistir nem abandonar esse propósito. Infelizmente, Israel inteiro queria apedrejar a mim, ao meu amigo e a Moisés. Mas Deus nos abençoou e Deus honrou aquilo que Ele colocou em nosso coração porque não perdemos a visão. Prazer, eu sou Caleb. Bom, de volta! E é isso, né? O nosso programa Gente da Gente traz esse personagem de hoje, o Caleb. É verdade, um dos 12 espias que Moisés então pediu para que fosse visitar, para que fosse espiar a terra de Canaã. E a gente sabe que dentre destes 12, né, o Caleb foi um homem que teve uma visão diferente. Um homem que ele, quando avistou aquela terra, ele não viu como os outros 10, porque somente Josué e Caleb tiveram essa visão diferente. E é o que a gente precisa ter, queridos, uma visão diferente. Se você começar a enxergar as coisas da maneira da palavra, da maneira da Bíblia Sagrada, da maneira do próprio Deus, você vai ver que essa doença não é para o seu corpo. Você vai entender que o seu marido realmente ele foi preparado, Deus o preparou para você. E se hoje ele está nos braços de uma amante, talvez é porque você está olhando, né, e está entendendo aquilo de uma forma, meu marido não me ama mais, por isso ele foi para o braço de uma outra pessoa. Não, ele tem que voltar para os seus braços. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas ele precisa voltar para os seus braços. Você é a esposa, você realmente é a mulher escolhida, eleita, você realmente é a pessoa que Deus separou, que Deus preparou e foi testemunha desse casamento. Você vê que o Josué e o Caleb foram os únicos que tiveram uma visão diferenciada dos outros 10. Enquanto os outros 10 foram visitar, foram espiar aquela terra e viram ali gigantes, né? Viram ali filhos de Anaques, a Bíblia relata que o Josué e o Caleb, principalmente o Caleb, ele foi diferente. Ele viu tudo isso, mas ele não se intimidou. Será que eu estou pregando nesse momento para alguém que se encontra, né, de alguma forma, de alguma maneira, se intimidado aí, né? Tá meio que intimidado com as coisas do mundo. Porque é uma ameaça, porque me falaram, porque até mesmo no meu ambiente de trabalho. Querido, eu não sei o que está acontecendo, mas você precisa enxergar da maneira de Deus. Deus, ele nunca falha. Aonde quer que você esteja, aonde quer e para onde quer que você vá, coloque uma coisa no seu coração. Deus, quando ele nos manda visitar algum lugar, alguma terra, ele já nos manda com uma promessa. Ele já nos envia naquela terra para cumprir um propósito acerca de tudo aquilo que você, né, vai passar ou de alguma forma vai vivenciar. Ou seja,
quando Moisés fala a Calebe, né, para espiar aquela terra, a proposta era: eu já sei que a terra é boa, eu já sei que a terra mana leite, já sei que a terra mana mel, porém, ele queria entender qual era, de alguma maneira, a visão de Calebe. O Senhor às vezes vai te posicionar, vai levar você a determinados locais, a determinados lugares, que Ele vai querer entender também o que é que você tem visto ou tem observado. Uvas ou, de alguma forma, gigantes. O que você tem observado? Você tem observado a bênção ou a maldição? Você tem observado e tem visto que há uma possibilidade de você superar tudo aquilo que você está vivendo, ou já não tem mais essa possibilidade? A sua visão, ela está tão distorcida que você não consegue mais crer, mas confiar. Você não consegue mais colocar a proposta, o plano, a promessa do Senhor em prática. Mas aí é que se encontra a diferença. Jesus disse que há diferença entre os que servem a Ele e os que não servem. Você precisa fazer essa diferença. Quando os 12 vão para o mesmo lugar, somente 10 voltam e voltam com essa visão distorcida. Aliás, o que eles viram era realmente algo verdadeiro, mas o Calebe e o Josué tinham uma visão diferente. A visão deles era a mesma do nosso Deus. Você tem que enxergar como a palavra, como a luz, porque a palavra ela é lâmpada, ela é luz. Ela precisa refletir na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família. Ela precisa refletir de modo diferente. Como é que você tem visto a sua vida? Você crê que pode ser diferente, que você pode alcançar algo novo, que você, ao olhar para aquela terra, para a promessa que Deus te fez, que Deus lhe deu, você crê que você pode alcançar e conquistar algo ainda mais específico, maior e melhor? Porque tudo vai depender da sua visão. Jesus disse: olha, se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Ou seja, tudo se dá por isso, a visão. Como é que você enxerga a sua vida, a sua casa, a sua família, aquilo que você tem, aquilo que você possui? Você acha que dá para alcançar coisas maiores e melhores ainda? Eu digo que dá. Eu digo que você consegue tudo isso, mas vai depender muito do seu ponto de vista, da sua ótica. Às vezes a pessoa olha para aquele local, para aquele lugar, e ela diz: mas aqui não tem condição, aqui não tem como. Como que eu vou prosperar nessa terra? Mas a Bíblia diz e relata, né, acerca de um homem chamado Isaac, que ele prosperou na terra da aflição. Ele conseguiu frutificar, ele conseguiu florescer, ele conseguiu encontrar água viva naquele lugar, aonde ninguém conseguia encontrar nada. Vai ali Isaac, né? Com a direção de Deus, porque na verdade ele queria descer o Egito e Deus não deixou ele descer o Egito. Deus falou: olha, fica na terra que eu te disser. Ou seja, quando Moisés manda os 12 espias para aquela terra que ele já tinha dito, ele já havia falado para aqueles espias irem ali, trazer um relatório, fazer uma referência, uma analogia do que é que eles estavam vendo, do que é que eles estavam percebendo ali. Então, de alguma forma, você observa que dentre os 12, somente 2 têm uma característica diferente. Viram as mesmas coisas, mas conseguiram enxergar com outros olhos. Enxergue com outros olhos aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Bom, nós vamos a um intervalo, a um break. Daqui a pouquinho estamos de volta. Bom, de volta ao nosso programa Gente da Gente. O programa de hoje tá aqui, nesse lugar maravilhoso. Estamos aqui num ambiente muito lindo e hoje o nosso personagem também é um personagem bem interessante. Estamos falando de um dos espias chamado Calebe, um homem que subiu à terra de Canaã através de Moisés, né? Moisés pediu isto para que os 12 espias fossem até aquela terra e espiassem, trouxessem um relatório
sobre a terra. Queria saber se a terra era boa, se manava leite, se manava o mel, como é que estava aquela terra, né? Se podia realmente tirar alguma coisa, algum proveito daquela terra. E com certeza, eu vou dizer a você que dentre os 12, somente Josué e Caleb foram os únicos que voltaram com relatório, top. Mas por quê, pastora? Porque foi um relatório diferente daqueles demais 10 espias. Enquanto o Caleb volta fazendo ali toda uma referência de como era a terra, que a terra realmente era boa, que tudo aquilo que Moisés já havia falado realmente existia ali. Eles também viram ali filhos de Anak, filhos de gigantes, viram gigantes naquela terra. Porém, eles não se acovardaram. Eles voltaram com uma outra visão, não com a visão daqueles 10, e é sobre isso que eu estou falando hoje, o poder da nossa visão, o poder que você pode criar através daquilo que você está enxergando hoje. E a maneira como você vê a sua vida, seus filhos, a sua família, a maneira como você se enxerga, isso também é muito importante e é o que vai fazer toda a diferença, porque os 12, pensam comigo, os 12 sobem aquela terra, começam a espiar, mas somente dois vêm com relatório positivo e 10 um relatório negativo. Ou seja, a visão daqueles 10 espias foi diferente da visão de Caleb e Josué. Eu chamo a sua atenção para essa mensagem, que estou fazendo referência hoje a Números 13, que aliás eu quero até compartilhar com você essa palavra. E olha o que diz aqui, Números 13, o versículo 27. Você vai acompanhar comigo, diz assim: contaram-lhe e disseram, fomos à terra, a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. E este é o seu fruto. Ou seja, eles realmente estavam de acordo com aquilo que Moisés já havia falado, porque ele pediu para que fosse feito esse relatório, exatamente esse relatório. Queria saber, vamos saber se essa terra é tudo isso mesmo, como é que está essa terra, se tem ali gigantes ou não. Realmente os gigantes existiam. Porém, uma coisa interessante, e eu preciso ressaltar aqui, é que a visão de Caleb foi uma visão muito diferenciada, que é o que nós temos que ter a partir de agora. Uma visão diferente. A maneira como você tem visto os seus filhos e olhado para a sua vida, talvez está fora daquilo que Deus tem colocado diante dos teus olhos. Você precisa enxergar da maneira de Deus. Olha o que diz aqui no versículo de número 30. Então Caleb, olha a maneira como ele viu as coisas. Fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Agora, olha a visão dos demais espias, como foi bem distorcida. Verso 31 e 32. Porém, os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Tiveram medo, se acovardaram. Mas a visão de Caleb, a Bíblia diz que ele fez calar o povo perante Moisés. O que ele enxergou foi algo muito lindo diante dos seus olhos. Independentemente daquilo que estão tentando mostrar, independente daquilo que você está vendo com os seus olhos físicos, eu peço para que você passe a enxergar com os olhos da fé, a partir de agora. Os olhos da fé. É isso, eu chamo a sua atenção para isso. Não enxergue as coisas mais da maneira como você realmente está vendo, mas da maneira como Deus quer que você veja. Talvez você olhe para um corpo hoje cheio de feridas, mas como é que Deus quer que você enxergue? Um corpo saudável, um corpo curado, um corpo renovado, transformado. É verdade, porque a sua visão e a sua vida, ela vai depender muito da maneira como você enxerga a sua própria vida. E como é que você tem visto a sua vida nos dias de hoje? E falando em vida nos dias de hoje, eu quero trazer aqui agora para você, para dar esse upgrade na sua vida,
eu quero trazer um Caleb nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Eu sou pai. Eu tenho alguns filhos, mas eu tenho um filho que me chama muita atenção. Que ele é daqueles que tem potencial, mas acaba se envolvendo com muitas amizades e tudo mais. Tem gente até que me fala que não tem jeito, que não adianta eu me esforçar, que eu não vou conseguir trazê-lo de volta, porque ele acabou se envolvendo com um monte de coisa errada. Tem amigos dele que usa drogas, vive uma vida toda bagunçada. Mas eu olho para o meu filho e eu vejo um propósito. Eu sei que ele não nasceu à toa. Eu sei que ele foi alguém que Deus esperou, sonhou, planejou. E no meio de uma grande multidão, eu vi meu filho com os amigos. Mas ao invés de sentir tristeza, eu vi a palavra que Deus ardia em meu coração, que ele seria um discípulo do Senhor. E eu lutei por isso. Meu filho aceitou Cristo, voltou para a luz e hoje ele é um homem de Deus. Eu sou Caleb nos dias de hoje. Bom, é isso, né? Esse seria o Caleb nos dias de hoje. E é para você realmente se adequar ao que Deus está falando ao seu coração. Você observa bem, olha a visão distorcida daqueles 10 espias. Você não pode ficar com essa visão distorcida nos dias de hoje, né? Depois de receber uma informação como essa. Ou seja, a sua vida, a sua casa, a sua família, aquilo que cerca você nos dias de hoje, está muito ligado à maneira como você se enxerga. Como é que você tem se visto? Como é que você tem olhado para você hoje? Quando você vai diante de um espelho, o que você vê? Qual é a pretensão? Não é só pretensão, né? Quando a gente fala de pretensão, a pessoa fala, minha pretensão é tudo voltado para a minha vida material. Não é só pretensão de um modo geral. Aonde você quer chegar, quem você quer se tornar, o que você quer ser daqui por diante. Ou seja, coloque no seu coração que a sua visão vai fazer toda a diferença. Jesus, ele nos ensina a enxergar com outros olhos. A minha palavra é feita para você nesse dia de hoje passe a se ver da maneira de Deus. Deus nos vê como pessoas ideais para cumprir uma proposta, uma promessa que Ele um dia nos fez. Isso bem antes da fundação dos séculos. Deus já tinha uma promessa a teu respeito. Então, se veja da maneira de Deus e você alcançará uma grande vitória em o nome de Jesus. Guarde essa palavra, que Deus te abençoe e até a nossa próxima programação.